Bom, vamos lá falar de sabatina, não sei nem se dá para chamar de sabatina, né? Que ao longo da semana o Jornal Nacional fez entrevistas com os principais candidatos à presidência da República. Por sorteio, o primeiro entrevistado foi o presidente Bolsonaro e a sabatina começou com o entrevistador acusando o presidente de xingar ministros do STF, atacar o sistema eleitoral e ameaçar a realização das eleições para criar um clima de golpe. Vamos ver a resposta do presidente. Você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero é transparência nas eleições. Vocês, com toda certeza, não leram o inquérito de 2018 da Polícia Federal, que inclusive está inconcluso. E aquela pergunta que eu sempre faço: se você pode botar uma tranca a mais na sua casa para evitar que ela seja assaltada, você vai fazer ou não? Então esse é o objetivo disso que eu tenho falado sobre o Tribunal Superior Eleitoral. E outra coisa, em 2014, tivemos eleições, no segundo turno, o PSDB duvidou da lisura das eleições e contratou uma auditoria. E a conclusão da auditoria do PSDB, que as urnas são inauditáveis. E só para ficar bem tranquilo aqui, Boni, 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar a fraude, que obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem fraudou seria eu. A PF começou a apuração. E quem informou o que eu vou te falar aqui para a PF foi o Tribunal Superior Eleitoral. Numa das partes do inquérito está assinado pelo chefe do TI do TSE que hackers ficaram por 8 meses dentro do TSE, inclusive com a senha de um ministro, de nome Banhos, além de senha de outros 5 servidores. Imediatamente a Polícia Federal pediu os logs, as impressões digitais do que ocorreu nas eleições de 2018. O TSE podia ter informado no mesmo dia, mas 7 meses depois, o TSE informou que os logs haviam sido apagados. Então a grande interrogação é exatamente essa daí. Nós queremos evitar que dúvidas pairem por ocasião das eleições agora desse ano. E o presidente falou da questão energética, do papel de destaque que o Brasil tem assumido no cenário global. Na quinta-feira foi a vez da sabatina do candidato do PT. Falando do mensalão, Lula, de cara, já admitiu que não se pode dizer que não houve corrupção no governo dele. Lula disse que quer voltar para fazer mais. Olha o perigo, né? E ele teve a cara de pau de comparar o mensalão com as emendas do relator do orçamento, que a oposição chama de orçamento secreto. Só que, sem querer, ele acabou isentando Bolsonaro de qualquer suposto de mau uso de verbas públicas. E teve papel voador no meio da entrevista de Lula ao Jornal Nacional. A cena acabou viralizando nas redes sociais. E o papel não parte de um assessor, de alguém que está às costas, do lado. E eu vou dizer, eu já vi muita gente, eu trabalhei somando os 5 anos na afiliada em Santa Catarina da Rede Globo, com os 20 que eu trabalhei na Globo do Rio de Janeiro, são 25 anos na emissora. Eu vejo gente que saiu de lá e fala mal da emissora. Eu não falo mal da empresa, eu tenho enorme respeito, trabalhei nas melhores condições possíveis, com ótimos equipamentos, com os melhores profissionais, tinha um ótimo salário, recebia em dia. Mas como não criticar, se é que dá para chamar de jornalismo, o jornalismo que a Globo apresenta hoje, Augusto? Sem a menor dúvida. Eu também trabalhei na Veja, quando a Veja fazia jornalismo. Né? Também. Saí de lá sem problema nenhum. Hoje a Veja faz o que a Globo fez, vamos tratar disso, e paga o preço por isso. A Veja, em que eu trabalhei, a tiragem era de 1.200.000 exemplares. Hoje é de 90 mil. O que fecha jornal, revista, e pode fechar uma emissora de TV, é a falta de credibilidade. É o leitor, o ouvinte e o espectador que fecha jornais e revistas, emissoras de rádio e de TV. É isso. E não é possível
a Globo imaginar que está lidando com um bando de idiotas. Uma plateia desse tamanho bateu recorde, percebe, né? Além dessas coisas misteriosas, papéis voando, né? Percebe evidências. O Lacombe sabe disso muito mais que eu. Tua experiência em televisão é muito maior. Mas, meu Deus, o Lula era sempre focalizado de frente, né? Jeito de pronunciamento. Com filtro. Com filtro. Boa iluminação. O Bolsonaro sempre de lado ali. E a postura dos entrevistadores é uma coisa lastimável. Lamento como jornalista, porque não interessa a opinião o que acha quem está entrevistando. O espectador, ele quer saber o que pensa o entrevistado. Eles fizeram com o Bolsonaro, eles concederam ao Bolsonaro 6 minutos a menos que o tempo concedido ao Ciro e ao Lula. O Lula foi o que falou mais tempo. E falaram quase 40% Não era interrompido, e o Bolsonaro é interrompido toda hora. Não falaram ao mesmo tempo. E como o Bolsonaro falavam, começaram com uma acusação injusta ao Bolsonaro e com a absolvição do Lula. Foi o Roberto Mota que tratou o Jornal Nacional como a última instância da justiça brasileira. Perfeito, é o quinto poder, a quinta instância da justiça, e definitiva. E mais, né? Eles deixaram claro que que o que estava vendo ali, o Bolsonaro foi muito feliz ao escolher a denominação correta. Foi o pronunciamento do William Bonner. Era ele. Quer dizer, como eu escrevi na Oeste, a nossa Renata, ela estava fazendo perguntas com aquela voz de quem acabou de comungar na missa das 8, né? Olha, o senhor não tem remorso pelos 600 mil brasileiros mortos? E o Bonner era o Pedro III, né? Com a barba e dizendo caretas, micagens, debochando do entrevistado, como eu nunca vi esse tipo de entrevista. Chamando de candidato alguém que é presidente da República, que também é uma falsa igualdade. Não entrevistaram no Palácio, ao contrário do que houve com a Dilma em 2014 e com o Lula em 2006. Então, eles criaram um ambiente hostil para derrotar o Bolsonaro. Eu nunca vi uma militância televisionada, como essa aí. Deixaram evidente que a Globo deixou evidente que virou um partido, tem uma audiência muito grande e que precisa derrubar o presidente, ou então é aquela frase que a gente tem de repetir do Lacerda sobre o Juscelino, porque é isso que acontece com o Bolsonaro. A frase do Lacerda: ele não pode ser candidato. Se for candidato, não pode se eleger. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. É isso. Ana, e é impressionante como numa era dessas em que a gente vive, com tanta tecnologia, com tudo guardado em sites, na internet, basta uma pesquisa rápida, a quantidade de mentiras que o Lula tem a cara de pau de dizer. Eu estava conversando com uma colega minha de trabalho na Rede TV, falando dessa afirmação que ele fez de que o MST nunca invadiu uma terra produtiva no Brasil. Ela invadiu a fazenda da minha família em Goiás. Então, como é que pode a pessoa ter esse nível de cara de pau de mentir, sabendo que vai ser desmentida em... Quanto tempo a gente demora para fazer uma pesquisa na internet? 15 segundos. A fazenda do presidente da República, o Fernando Henrique. Eu pedi a nossa produção para subir um vídeo aqui que eu postei no meu Instagram hoje. Estão preparando. Exatamente quebrando aí, né, essa fake news do Lula dizendo o MST só invadiu matérias terras... do próprio Jornal Nacional. Exatamente, Jornal Nacional. Então, a sensação que a gente tem é que, de alguma forma, existe um complô para tentar reescrever a história. A velha imprensa, o consórcio, né, como diz nosso querido Fiuza, a oposição, o STF, porque nós ouvimos da Renata Vasconcelos: fique em casa
se puder. Nunca houve esse se puder. Não. Nunca. Eu também fui nas minhas redes sociais e postei aqueles vídeos todos, né? Os artistas todos, celebridades, fica em casa, fica em casa, fica em casa. E se você se você saísse de casa, você é um fascista, você é um negacionista, você... Então nunca teve o se puder, né? E isso ficou muito... Eu fiquei muito impressionada com esse fica em casa se puder, porque é o 1984, eles querem reescrever a história como se nós fôssemos idiotas. Eles estão chamando a população brasileira de vocês são os idiotas, nós vamos mentir, reescrever a história e vocês vão ter que comprar isso. O senhor não deve nada à justiça. Ele é um descondenado, né, entre aspas, né, não existe essa palavra, mas ele nunca foi inocentado. Nunca foi, né? Então, essa tentativa de reescrever a história ali por parte da mídia de um lado da mesa, né, da velha imprensa, e de um político, um corrupto, condenado em 3 instâncias, com provas sobradas, como se estivessem num chá das 5 e falando como se ninguém tem um celular na mão para checar o fique em casa se puder. Então é inacreditável. O vídeo que você mandou para a produção já está no ponto. Quer chamar? Vamos chamar então o vídeo, porque além do Lula, do ex-presidiário, ter falado que o agro brasileiro, né, o agronegócio é direitista e fascista, ele também disse que o MST faz coisas extraordinárias, né? Mas vamos ver o vídeo aí. O senhor não deve nada. Santo Henrique, no interior de São Paulo, invadida por militantes do MST. Eles destruíram milhares de pés de laranja. O trator avança sobre o pomar e destrói 7.000 pés de laranja. As imagens mostram o momento em que funcionários da fazenda foram expulsos do lugar. Foi durante essa semana. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Por isso, companheira, nós conseguimos deixar um recado para essa empresa. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. Constantino, vamos lá. Besteiras, mentiras. A comparação aí da sabatina, se é que dá para chamar o que a gente viu de sabatina do Bolsonaro e do Lula. Então, Lacombe, eu vou subir um pouquinho o tom, porque, de novo, né? É exatamente o que a Ana Paula disse. Nós estamos. Quem leu 1984 do George Orwell está vendo uma tentativa de uma turma totalitária, que quer impor um totalitarismo, tentando reescrever a história. A história é muito recente. Quer dizer, o Fique em Casa Se Puder tem 1 ano e pouquinho. Nós vimos banhistas sendo retirados da praia pela polícia. Nós vimos a polícia soldando, fechando pequenos estabelecimentos comerciais. Nós vimos transeuntes sendo arrastados. Nós vimos isso. Aliás, nós vimos na Globo, em reportagens da Globo. Nós vimos o Dória ameaçando prisão para quem descumprisse a ordem de ficar em casa. E aí, de repente, vem a apresentadora do maior jornal do país, entrevistando o presidente da República, e diz que foi fique em casa se puder, sabe? Por favor.
Senão, tudo bem, claro. Você é livre para ir para o culto. Você é livre para andar pela rua. Quer dizer, é um negócio impressionante. Então eu vou subir o tom. Nós estamos lidando aqui com vagabundos que beiram a psicopatia. Isso é muito importante do nosso telespectador entender. Tem livros interessantes sobre isso, a psicopatia no poder. Né? Isso é uma turma sem qualquer apreço pela verdade. Capaz de tudo pelo poder e pela grana. Porque, veja, eu gosto das novelas de detetive, né? Sigo o dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Eu acho que 90% dos jornalistas são de esquerda por vários motivos, entre eles a doutrinação ideológica na faculdade. E essa visão arrogante, essa empáfia que a gente percebe em tantos jornalistas, de que eles vão guiar os réis mortais, os Homer Simpsons, como eles enxergam a sua própria audiência. Então existe uma visão ideológica também. Mas siga o dinheiro. No governo do PT, a Globo levava quase 2 bilhões por ano. 1,5 bilhão, 1,2 bilhão, depende do ano. Quando entrou o governo Bolsonaro, adaptou realmente para o market share e isso caiu para 200 e poucos milhões. 1 bilhão e pouco faz diferença. Aliás, a Globo chegou a lucrar 3 bilhões naquela época e apresentou um prejuízo de quase 1 bilhão recentemente. Isso acho que faz diferença, né? Acho que incomoda. Começou a demitir um monte de gente, começou a cancelar contratos, tudo na PJ, inclusive do Bonner, né? É tudo na PJ, e eles defendem a CLT só junto do Lula, né? E as coisas não estão fáceis lá na emissora durante o governo Bolsonaro. Então acho que isso explica. Agora vamos lá. A Globo tem força. E quando a gente aponta o viés escancarado da Globo, tem gente que ficou incomodada. Vamos falar das entrevistas e não dos jornalistas. Estão voltando a energia contra os jornalistas porque o Lula se saiu bem e o Bolsonaro não. Mentira e mentira. Mas vamos lá. Eles mesmos dizem que a Globo foi fundamental para a eleição do Collor. Então eles assumem que a Globo tem poder, tem peso, quando quer. Cada vez menos, graças a Deus e ao advento das redes sociais. Graças a isso. Né? Mas tem poder. Bateu 30 e poucos pontos de Ibope, mais com o Bolsonaro do que com o Lula, como tudo. Né? Tudo que diz respeito a pessoas, o Bolsonaro sempre tem mais gente e os eleitores do Lula são aquelas figuras que acho que o Fantástico devia fazer um estudo. Né? O que comem, onde dormem, como são, porque a gente não vê muito nas redes sociais, muito menos nas ruas. Mas tem influência. A pessoa que não consome política no dia a dia, que domingo essa hora não está mais vendo, hoje a gente fez um pouco mais cedo, mas via de regra tem que acordar cedo e trabalhar. Essa turma, muitas vezes, eles são pegos, sim, sem muita atenção, ali pelas falácias, pela ladainha toda global. E a gente viu o que aconteceu. A mudança gritante de comportamento, de postura, de iluminação, de voz, de tipo de pergunta, de interrupção, de tempo, que é uma mensuração objetiva, tudo isso visava a ajudar o seu candidato. A Globo tem um candidato preferido, o ladrão do Foro de São Paulo, que quer transformar o Brasil em Cuba e Venezuela e que diz abertamente que vai regular a imprensa. E a Globo nem perguntar isso, pergunta. Né? Então, nós estamos diante de vagabundos e psicopatas, gente que está disposta a tudo pelo poder. Isso é muito sério, isso tem que ser dito de maneira transparente aqui. Agora, o que mais me chamou a atenção, além das caras e bocas da dupla de apresentadores, né? Arrume uma esposa que olhe para você como a Renata olhava para o Lula e fuja daquela que olha para você como ela olhava para o Bolsonaro. Olhar de ódio, desprezo. Né? Já para o Lula era doçura. A reação da própria militância chamou minha atenção. A turma toda, Ricardo Noblat e companhia, já falando, Lula está muito bem, Lula encarou bem a questão da corrupção, em vez de entender ali que, obviamente, era um teatrinho mequetrefe, né? Você não deve nada à justiça. Não, Bonner, é a justiça que deve a todos nós brasileiros decentes. É óbvio. Né? A outra lá, que até o cabelo é vermelho, né, Leilani, chegou a dizer que o Lula, olha como o Lula trata uma mulher, como é diferente do Bolsonaro. Ela esqueceu da história do grelo duro. Ela esqueceu de muita coisa do Lula em relação às mulheres, para querer criar a narrativa de que um é misógino, machista, grosseiro, o outro é um lorde. Transformaram o Lula quase num lorde britânico, um gentleman. Tamanha é a tentativa de reescrever a história recente. Né? Então nós estamos diante de algo que é um consórcio, uma cumplicidade com essa quadrilha que é o PT,
que é uma coisa chocante. Agora, isso foi bom. Em que pese ter enganado um ou outro desavisado, desatento, isso foi bom, porque as máscaras caíram de vez. Aliás, o Teatro da Tesoura foi confessado ali. Quando o Lula disse, eu sinto falta da época que a gente tinha apenas adversários, os tucanos, não eram vistos como inimigos. Não, ele só demonizava o PT como fascista, qualquer um do PSDB, inclusive o mais esquerdista deles, o José Serra. O Mário Covas, o Dirceu disse que tinha que apanhar na rua e nas urnas. E a militância foi lá e jogou coisa nele. Isso era cordato. Era um relacionamento civilizado. Quer dizer, o grau de mentira, o grau de psicopatia naquela sabatina de 40 minutos é um negócio impressionante. Mostramos aí já o vídeo excelente sobre o MST, que eu lembro que destruiu laboratórios também, tudo isso. Né? Mas foi bom, caíram máscaras. Lula chamou o agronegócio de fascista. É bom, deixa falar. Deixa a esquerda mostrar que está toda junta com essa mídia que não tem mais nenhum compromisso com a verdade, desesperados com o estranho no ninho, com a areia na engrenagem, que é o presidente que não está permitindo essa sujeirada toda e fechando torneiras, porque é disso que se trata. Fechou torneira de ONG ambiental, fechou torneira de máfia do Dendê na cultura, da Lei Rouanet, fechou torneira em muitos lugares. Isso está incomodando. O sistema carcomido e podre está gritando de desespero com a limpeza que está sendo efetuada no país. E isso tem que ficar muito claro. Agora, hoje até o Silvio Navarro, nosso colega, perguntou, né? E aí, alguém já sabe se o William Bonner vai para o debate da Band? Eu não sei, mas me parece até que o PT escolheu mandar o Lula mesmo. Porque podia ir, nós temos até uma imagem para mostrar que circulou depois. O grau de afé foi tão gritante, coitada da Janja. Eu acho que a Janja perdeu. A Janja perdeu depois daquela entrevista, entre aspas. Eu vi a hora ali que o Bonner ia fazer um selfie sorrindo com o Lula e ia entrar um mordomo para servir um chazinho. O negócio escancarou. Agora, eu quero ler para vocês, para fechar meu comentário, a postagem da Dora Kramer, que nem é das mais ativistas, gritantes, aí eu já levei a sério, confesso, ao contrário de Noblar, a Vera Magalhães, que eu nunca levei a sério, a Dora Kramer eu já levei a sério algumas vezes. Eu quero mostrar para vocês a postagem dela recentemente, porque olha só como até eles estão percebendo que está ficando chato. Estamos correndo o risco de abandonar o senso crítico em nome de preferências. Falo de nós, jornalistas. Ô, querida Dora, eu tenho uma notícia para te dar. Você e seus pares já abandonaram o senso crítico faz tempo.